Um salve das galáxias, pessoal. Professor Hidson Lucas na área. Vamos que vamos, e agora é hora de estudar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tema esse que está entre os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Antigamente, isso daqui não era uma forma de intervenção de terceiros, hoje é, tá? Então, primeiro eu quero te explicar o seguinte. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma empresa, o nome dessa empresa aqui é Tobas, tá? Você já viu alguma empresa com o nome de Tobas? Eu vi, tá? Então, Tobas é uma pessoa jurídica. O que acontece? Essa Tobas, empresa Tobas, ela responde pelos seus atos. E as empresas, elas têm os seus sócios. O que acontece? A empresa, ela gosta de um negócio chamado autonomia. O que é autonomia? Ela responde pelos atos dela. Se ela está devendo, o empregado vai cobrar de quem? Da empresa, não é do sócio, então eu tenho autonomia. Então imagina o seguinte, imagina que essa pessoa jurídica aqui, ela tem vários bens. Ela tem seus bens e os sócios têm seus bens. Eu não posso ter confusão patrimonial. Eu não posso ter desvio de finalidade, porque quando você está fazendo isso, tu está desvirtuando, está desrespeitando a função social da empresa. Então lembra, a empresa tem a autonomia dela do mesmo jeito que os sócios. Se a empresa fizer besteira, quem responde? A empresa. Se o sócio fizer besteira na condição de pessoa física normal, quem responde? O sócio responde como pessoa física. Só que às vezes, essa empresa, ela tem seus sócios e os sócios são pilantras. O que eles fazem? Eles esvaziam o patrimônio da empresa para quê? Para quem entrar com uma ação contra ela não ganhar nada. Imagina que essa empresa aqui, ela tem 10 computadores, é tudo que ela tem. O que os sócios fazem? Os sócios pegam esses computadores e vendem. Mas eles vendem simplesmente no sentido, na vontade, na afã de fraudar a execução. Aí o camarada que tem dinheiro para receber da empresa, ele entra com uma ação contra a empresa. E qual é a regra? A empresa responde pelos atos. Eu vou entrar contra o sócio? Não. Hidson, mas isso daí é sacanagem. Eu sei. É por isso que existe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A empresa não tem autonomia? Tem. Então, o que o credor faz? O credor entra com uma ação contra a empresa. E quem é que responde? A empresa. Como regra, os sócios respondem? Não. Só que essa autonomia aqui, essa personalidade jurídica, ela pode ser desconsiderada. Quando que ela é desconsiderada? Nos casos previstos em lei. Confusão patrimonial, desvio da finalidade, abuso e outros casos mais. Mas olha, esses casos são estudados lá em direito civil. Quero que você entenda o procedimento processual aqui. Então, quando essa pessoa jurídica viola a lei, o que eu posso fazer? Eu posso desconsiderar essa autonomia e atingir bens do sócio. Hidson, é verdade? Pois é. O nome disso é incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, lembra, o credor, ele entra com uma ação contra a pessoa jurídica. Os sócios respondem? Regra não, cada qual no seu cada qual. Só que se essa pessoa jurídica violar a lei, eu posso entrar com incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atrás de quem? Dos sócios. Eu posso fazer isso? Posso fazer sim. Hidson, fiquei na dúvida. E o sócio? Se o sócio tiver uma empregada doméstica, se o sócio tiver um contrato, se o sócio está devendo, eu posso cobrar da empresa? Também não, porque ele também tem autonomia. Só que tem vezes que esse sócio viola a lei. Aí o que ele faz? Ele faz uma confusão patrimonial danada que tu não sabe o que é dele e o que é da empresa. Aí o que eu vou fazer? É ele que tem que responder, não é? Beleza. Só que tem casos que eu tiro a autonomia dele e vou atrás da pessoa jurídica. O nome disso, gente, é desconsideração da personalidade jurídica. Agora, como é que funciona essa desconsideração da personalidade jurídica? Eu atinjo bens do sócio quando a pessoa jurídica, ela viola a sua função social. Agora eu tenho a desconsideração inversa. O que é desconsideração inversa? É o inverso do que eu te expliquei. Tu não atinge os bens do sócio quando a pessoa jurídica, ela pega e desrespeita a sua função social? Sim. E se for o sócio que fizer besteira? Se for o sócio que vai fazer a lei, eu posso atingir a pessoa jurídica por um ato do sócio? Posso. Aí você está fazendo o inverso. O nome dessa desconsideração, ela é a inversa. E qual é, o que eu quero aqui com essa desconsideração da personalidade jurídica? Nessa desconsideração,
O juiz supera a autonomia da pessoa jurídica. O juiz supera a autonomia do sócio. Para quê? Para atingir os bens do sócio. Ele atinge os bens do sócio quando ele desconsidera a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Só que eu tenho a inversa. Na inversa, ele desconsidera a autonomia do sócio e atinge os bens do quê? Da pessoa jurídica, para não deixar esse credor de mãos abanando. Fechou até aí, pessoal? Qual é o objetivo dessa desconsideração da personalidade jurídica, Ridson? É tornar ineficazes os atos que são contrários à função social da empresa. Então, se essa empresa está se livrando de bens para não pagar o credor, ela não está cumprindo com a sua função social. Então, eu vou atrás do sócio. Beleza até aí? Agora, olha só. Quando eu tenho essa desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho que chegar para o juiz e fazer o quê? O pedido. Eles vão te perguntar, quem é que pode fazer o pedido? Esse pedido pode ser feito tanto pela parte quanto pelo Ministério Público. O Ministério Público nos casos previstos em lei. Então lembra, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele pode ser pleiteado tanto pela parte quanto pelo Ministério Público. Outro ponto importante, quando você vai fazer esse pedido, tem que observar os requisitos previstos em lei, que, como eu te disse, estão no Código Civil e também tem no Código de Defesa do Consumidor sobre esse assunto. O que acontece? Tudo que eu vou estudar aqui também se aplica à desconsideração inversa, que eu acabei de te explicar o que era. Então lembra, primeiro, o que é esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica? É quando o juiz supera a autonomia da empresa para atingir bens de quem? Dos sócios. E o que é desconsideração inversa? Quando desconsidera os sócios e atinge a pessoa jurídica. Lembra, o que eu vou estudar aqui aplica para os dois casos. Aplica para desconsideração regra e também para desconsideração inversa. Mas eu te pergunto, quem é que pode fazer o pedido de desconsideração? São duas pessoas, as partes e também o Ministério Público nos casos previstos em lei. Fechou até aí, pessoal? E lembra do seguinte, qual é o objetivo disso daqui? É tornar ineficaz o ato que foi praticado contra a função social da empresa. Olha só, eu não estou te dizendo que o objetivo é acabar com a empresa, não. O objetivo não é anular o ato constitutivo da empresa. O objetivo é tornar ineficaz alguns atos praticados, que estão lesando quem? Que estão lesando o credor. Eles vão te perguntar quando que cabe esse incidente de personalidade jurídica, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você vai gravar o seguinte, cabe em toda a fase de conhecimento, também cabe no cumprimento de sentença e também cabe quando você quer executar um título executivo extrajudicial. Ridson, fase de conhecimento é até quando? Tu entra com a petição inicial, o juiz vai analisar as provas, ele vai tomar conhecimento da causa e ele vai dar a sentença. Então essa é a fase de conhecimento. Quando o juiz dá uma sentença, quando o juiz profere, quando o juiz prolata a sentença, se ele condena alguém, esse alguém tem que pagar. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que cumprir a sentença. Aí que começa a fase de cumprimento. Só que eu tenho pessoas que têm cheques, têm notas promissórias que não receberam. O cheque, a nota promissória, é um documento, é um título. Se você não recebeu, você pode cobrar? Posso. Então é um título executivo. Esse cheque, ele foi feito num processo judicial? Não, Ritz, foi fora. Então, ele é um título executivo extrajudicial. Então, quando você vai cobrar um título executivo extrajudicial de uma pessoa jurídica, você pode fazer esse sócio pagar. Quando, Ritson? Quando você comprovar que essa empresa está violando a função social dela. Detalhe importante. Apesar de, nesse curso, a gente não estudar a Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, a Lei do Juizado Especial, ela tem uma regra que é o seguinte, é o litisconsórcio, é a assistência, é a intervenção de terceiros e de diversos outros institutos. Eles vão te perguntar o seguinte, litisconsórcio pode? Tu vai marcar que litisconsórcio no juizado especial pode. Ritz, o que é o juizado especial? É aquele juizado de pequenas causas. Então, litisconsórcio pode. Assistência e intervenção de terceiros pode, Ritson? Não. Aí que está o cuidado. Porque essa disposição da lei de juizado especial, ela é anterior a esse CPC. Então, o que diz a lei de juizado? Grava esse macete. LP, aquele LP de música. LP, aí não.
Por que LP? Litisconsórcio pode. LP, litisconsórcio pode. Aí, não. A, assistência e intervenção de terceiros. Assistência e intervenção de terceiros não pode. Acontece que quando foi editada essa lei, as formas de intervenção de terceiros eram outras. E à época, cabia no juizado especial esse incidente. Então, o que vai acontecer agora? Se te perguntarem em prova, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica cabe nos juizados especiais? Cabe. Você vai marcar que cabe, tá? Inclusive, a lei vai ter que ser adequada a isso daí. Então, lembra, esse incidente cabe na fase de conhecimento? Cabe. Cumprimento de sentença? Cabe. Execução de título executivo extrajudicial? Cabe. E no juizado? No juizado cabe. Ritson, repete o macete, porque eu vou fazer um concurso aqui. Olha, LP, L, litisconsórcio, P, pode. Aí não. A, assistência e intervenção de terceiros, não. É a regra, tá? Mas eu acabei de te trazer uma exceçãozinha aí. Fechou até aí? Agora já fechei isso daqui. Agora vamos trabalhar aqui sobre o procedimento, como é que acontece isso. O que acontece? Primeiro, você vai fazer o requerimento para o juiz desconsiderar a personalidade jurídica, para o juiz desconsiderar a autonomia dessa pessoa jurídica, para o juiz desconsiderar a autonomia do sócio. Só que esse requerimento você pode fazer desde o início do processo, na petição inicial ou de forma incidental. Você já pode entrar com a ação e junto pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Se você pedir desde o início, se você pedir junto com a petição inicial, não precisa depois você pedir de novo. Não precisa você fazer um novo pedido incidental. Então, dispensa que você faça o incidente. Então, lembra, se tu entrar junto com a petição inicial, não precisa suscitar o incidente. Tu já pediu, vai pedir de novo para quê? Ainda tem outra. Quando tu entra desde o início, não há suspensão do processo. Quando tu faz o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica desde o início, isso não suspende o processo. Agora, se o processo já tiver começado e no curso do processo tu entra com esse incidente, aí é diferente. Aí você já não está entrando desde o início, tu está entrando de forma incidental. E se você entrar de forma incidental, suspende o processo, paralisa para eu arrumar. Então lembra, cuidado com isso. Sempre que eu entrar com incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sempre, o processo é suspenso? Não. Se eu entro junto com a petição inicial, o processo é suspenso? Não. Ele só é suspenso se eu entrar no curso do processo, se eu entrar de forma incidental. Tranquilo até aí? Beleza. Quando você faz o requerimento para o juiz afastar essa autonomia, para o juiz desconsiderar essa personalidade jurídica, você tem que demonstrar os pressupostos previstos na lei. Como eu disse, previstos no Código Civil, previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aqui eu quero te chamar a atenção. Em vários concursos que a gente faz, cai processo civil e não cai direito civil. E às vezes tu está estudando aqui, tu começa a viajar estudando CDC, estudando... Gente, estudar o que está no edital já é difícil, cara. Imagina estudar o que não está. Então, velho, vamos se prender no nosso tema. Eu estou estudando incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando eu tiver um curso contigo de outras matérias, em que eu tiver que tratar sobre esse assunto, beleza. Mas aqui eu estou falando só sobre o incidente. A desconsideração da personalidade jurídica deixa para esses outros ramos, deixa para outros concursos. Fechou até aí? Então, beleza, você faz um requerimento, você tem que demonstrar os pressupostos. Desvio de finalidade, abuso, confusão patrimonial e etc. E assim que tu apresenta esse pedido, demonstrando os pressupostos, o distribuidor vai ser comunicado. E aqui tem uma pegadinha de prova. O distribuidor vai ser comunicado em qual prazo? De imediato. Isso o que é distribuidor? Imagina num local que eu tenho 5 juízes. Se eu tenho 5 juízes, tu não escolhe para quem você vai entrar com uma ação. O que vai acontecer? A tua ação vai ser sujeita a uma distribuição, ela pode cair para algum deles. Aí, imagina que você entrou com esse incidente e caiu nesse juiz. Qualquer outra coisa que tenha a ver com esse processo vai para o mesmo juiz. Então, o cara que faz a distribuição, ele tem que ser comunicado. E ele tem que ser comunicado do quê? De imediato. Então, você fez o requerimento, demonstrando os pressupostos, o distribuidor é comunicado de forma imediata. Fez o requerimento, o sócio tem que ser chamado para o processo. O sócio não está no processo. Como que ele não está?
tu entra com ação contra a pessoa jurídica, é ela que responde. Então, quando tu entra com incidente, o sócio não está no processo, quem está é a pessoa jurídica, por causa da autonomia. Só que se você entrou com incidente, o sócio vai ter que ser o quê? O sócio vai ter que ser citado. E se for a inversa? Se for a inversa, tu entra contra o sócio. E eu vou ter que citar quem? A pessoa jurídica. Então, fez o requerimento, demonstrou os pressupostos, comunicou imediatamente o distribuidor, o sócio ou a pessoa jurídica, se for a inversa, vão ser citados, vão ser chamados, convocados para a briga. E eles vão ser citados e eles terão um prazo de 15 dias para se manifestar em face desse incidente e apresentar provas. Isso até aí está filé. O sócio é citado, a pessoa jurídica é citada para se manifestar, para apresentar provas, e ela apresenta ou não apresenta, e aí? Aí que o juiz vai decidir. O juiz pode decidir esse incidente agora, no curso do processo, ou lá no final. Se ele decidir lá no final, ele decide na sentença. Mas se o juiz entender que, concluída a instrução, concluída a análise dessas provas, concluída a análise dessa manifestação, se ele entender que é necessário, ele não precisa esperar o fim do processo, ele não precisa esperar a sentença, ele pode, se ele entender necessário, decidir no curso, ele pode proferir uma decisão interlocutória. Então lembra, o incidente só é resolvido na sentença? Não. Se o juiz entender que pode ser no curso do processo, se ele entender que é necessário, ele decide. Aí, nesse caso, o nome do ato dele não é sentença, é o quê? Decisão interlocutória. Fechou até aí? Agora, olha só. Quando o juiz for decidir, tanto faz ser decisão interlocutória ou sentença, ele tem que tomar uma posição. Então, ele pode indeferir. Se ele indeferir, filho, só lamento para você. Você vai atrás de recorrer. Mas ele também pode deferir. Quais são os efeitos do deferimento do juiz nesse incidente? Primeiro, vem cá comigo. Lembra que eu falei que às vezes a pessoa jurídica pega e eles começam a vender os bens? Pois é. E tu lembra que eu te disse que o objetivo é tornar ineficaz o ato contrário à função social da empresa? Pois bem, quando tu vende bens da empresa, quando você dissipa para não pagar o credor, você está fraudando a execução, cara. E o que vai acontecer quando o juiz defere esse incidente? Quando ele defere, essa alienação, essa venda, ou essa oneração, ela vai ser considerada ineficaz. Ela vai ser ineficaz para a pessoa que fez o requerimento. Agora vem cá comigo, me responde o seguinte. Eu tenho uma pessoa jurídica, fecha até mão, e 4 sócios. Uma pessoa jurídica e 4 sócios. Eu posso atingir os sócios? Posso. Como é que é o nome do incidente? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente cabe na fase de conhecimento? Cabe, Ridson. No cumprimento de sentença? Também, Ridson. Execução de título executivo extrajudicial? Também, Ridson. E no juizado? Também cabe. O objetivo desse incidente é acabar, destruir com a empresa, certo ou errado? Errado. O objetivo é tornar ineficaz os atos da empresa que vão contra a função social da própria empresa. Agora, quando você vai entrar com esse incidente, você vai fazer um requerimento. E nesse requerimento você tem que demonstrar os pressupostos, não é isso? Beleza, me responde. Esse incidente, ele somente pode ser apresentado junto com a petição inicial, certo ou errado? Errado. Ele também pode ser apresentado no curso do processo de forma incidental, só que aí tem uma pegadinha. O incidente sempre suspende o processo, certo? Errado. Ele só suspende o processo quando você entra com esse incidente de forma incidental. Porque se tu entrar desde o início, ele não suspende. Mas beleza, tu entra com requerimento, apresenta os pressupostos. O distribuidor tem que ser comunicado. Ele tem que ser comunicado em quanto tempo? Imediatamente. Aí o que vai ocorrer? Em seguida, o sócio ou a pessoa jurídica, eles vão ser citados. E terão que apresentar provas ou se manifestar em qual prazo? Em um prazo. Qual é esse prazo? 15 dias. Se manifestou ou não, apresentou provas ou não, o processo vai para a mão do juiz. Pergunto, o juiz só pode decidir esse incidente na sentença. Ele não pode decidir no curso do processo. Certo ou errado? Errado. Concluído a instrução, se o juiz entender necessário, ele decide. Só que como é que é o nome dessa decisão que é no curso? Decisão interlocutória. Se fosse lá no fim, como era o nome da decisão? Seria sentença. Mas o juiz vai decidir, ele pode indeferir, aí tu vai atrás de recorrer, ou ele pode deferir.
pergunto para você. O deferimento acaba com a empresa vai à falência, certo ou errado? Errado. O deferimento do incidente faz com que as alienações que ela fez, ou que o sócio fez no inversa, ou oneração, sejam consideradas ineficazes. Para todo mundo, Ritson? Não. Ineficazes para quem fez o requerimento. Então, o efeito é interpartes, é para as partes. Para as outras coisas, a empresa continua sendo válida. Beleza até aí, pessoal? Sangue no olho, até a próxima, para cima, caveira. Fui!